Olá, muito bom dia. Estamos aqui na cidade do Entroncamento, onde está sendo confraternizado o 25 de Abril. E queremos passar para todos o que está acontecendo aqui nessa pequena cidade, mas que se comemora a liberdade. É uma grande honra poder fazer parte da celebração desta data, que é o 25 de Abril. Os 50 anos do 25 de Abril. Agradeço a todos a vossa presença. Todos os que aqui estão hoje juntam-se à comemoração do maior dia da história recente do nosso país, a democratização de Portugal. Bom dia a todos e a todas. Com a autorização do excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal e do excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, vamos dar início à sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Hoje celebramos 50 anos de liberdade, celebramos 50 anos de democracia. Em primeiro lugar, um agradecimento especial ao Orfeão, que nos proporcionou um excelente momento musical. No âmbito destas celebrações, e para incentivar os mais jovens a refletir sobre esta data, que marca a nossa história recente, o município do Entroncamento, em parceria com o agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento, promoveram um concurso de poesia sobre o tema o 25 de Abril de 1974. Iniciamos a cerimónia com o poema O 25 de Abril, declamado por Maria José Serra, vencedora do primeiro escalão deste concurso. O 25 de Abril. Antes do 25 de Abril era uma autêntica prisão. As pessoas tinham de fazer silêncio total. A PIDE fazia muita perseguição. O 25 de Abril é o dia da liberdade, onde reina a igualdade. Os soldados, em vez de balas disparar, usaram um cravo para lutar. No dia 25 de Abril aconteceu uma revolução. Assim, as pessoas já não iam para a prisão. Para a revolução dos cravos começar, a canção do Zeca Afonso foi preciso cantar. De seguida, irão usar da palavra os representantes da Assembleia Municipal. Tomará a palavra o independente Carlos Monteiro. Bom dia a todos os presentes. Faz hoje 50 anos do dia da Revolução dos Cravos, mais propriamente o 25 de Abril. Estava eu na varanda de casa dos meus avós paternos quando se deu o acontecimento. Para mim, um miúdo com apenas 5 anos, foi estranho e difícil de perceber. Foi-me dito que os militares se tinham revoltado e deitado abaixo o regime. Essa revolução trouxe liberdades democráticas ao país e marcou o início de uma transição para a democracia. Nos últimos 50 anos, o 25 de Abril tem sido celebrado em Portugal como um marco histórico da transição do país de uma ditadura para uma democracia. Ao longo dessas 5 décadas, têm ocorrido comemorações anuais para lembrar os eventos que levaram à queda do regime de Estado. Novo, a instalação de um governo democrático. O feriado nacional é celebrado com desfiles, discursos políticos e eventos culturais em todo o país, destacando os valores da liberdade, democracia e justiça social.
conquistados após a Revolução dos Escravos. Além disso, o 25 de Abril também serve como um lembrete do compromisso contínuo com esses ideais e da importância de proteger e fortalecer as instituições democráticas. O 25 de Abril em Portugal trouxe uma série de prós e contras. Prós. Primeiro, fim da ditadura, o regime autoritário do Estado Novo foi derrubado, permitindo o estabelecimento de um governo democrático. Segundo, liberdades civis. Houve uma expansão significativa das liberdades individuais, incluindo liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade de associação. Terceiro, descolonização. A Revolução dos Escravos levou à retirada das colónias portuguesas em África, pondo fim a décadas de guerra colonial. Quarto, modernização. O país passou por um processo de modernização política, social e económica, incluindo reformas na educação e na saúde. Contras. Primeiro, estabilidade inicial. Após a Revolução houve um período de instabilidade política e social, com confrontos entre diferentes fações políticas e militares. Segundo, êxodo rural. A abertura das fronteiras levou a um êxodo rural significativo, com muitos portugueses migrando para as cidades em busca de melhores oportunidades. Terceiro, crise económica. A transição para a democracia e a retirada das colónias causaram instabilidade económica, resultando em altas taxas de desemprego e inflação. Quarto, guerra colonial. A retirada das colónias africanas foi acompanhada por conflitos armados e instabilidade política em alguns desses territórios, resultando em sofrimento humano e danos materiais. Embora o 25 de abril de 74 tenha sido um marco crucial na história de Portugal, seus resultados foram mistos, com benefícios significativos, mas também desafios e dificuldades enfrentadas pelo país durante o processo de transição para a democracia. Depois disto surge o 25 de novembro de 75, que é visto como um momento crucial na consolidação da democracia em Portugal e na derrota das tentativas de restaurar o antigo regime autoritário. Viva o 25 de Abril, viva o 25 de Novembro, viva Portugal! Obrigado! Diariamente é mais fácil do que deitar tudo a perder e mais tarde lamentar o que perdemos. E o que há a perder é mesmo muito. Em 1975, nas primeiras eleições livres, votou 95% da população portuguesa. Atualmente, nas mais recentes eleições, votaram 59%. Habitualmente menos. E isto é muito preocupante. Não nos esqueçamos. 13 anos de guerra. 9 em cada 10 jovens rapazes iam para a guerra. 20 mil regressaram inválidos. 10 mil não regressaram. 100 mil civis morreram. Por cada 1000 nascimentos, 37 bebés que morriam. Um adulto em cada 4 era analfabeto. 50% das casas não tinham esgotos. Muitos nem casa tinham para viver. Professora, o fim da guerra, a paz, os direitos sociais, de habitação, de educação, de liberdade, são conquistas da vida. São direitos conquistados. São direitos irreversíveis e que nos devem mover diariamente. O homem é capaz do melhor e do pior. Um homem desesperado é capaz de tudo. O homem sem liberdade é um ser desesperado. E o desespero é um combustível terrível. O 25 de Abril trouxe-nos a liberdade e a democracia. Trouxe-nos a liberdade de pensamento e de expressão. Um povo sonhador. Foi do coração português, cheio de pensamentos acumulados, que nasceu uma revolução, com planos muito bem traçados. Todos sonhavam com liberdade e levavam no peito esperança, pois de um povo determinado apenas se espera mudança. Queremos ser livres, gritavam os protestantes. Queremos paz no país, prosseguiam os seus apoiantes. E foi assim que aconteceu, passados 48 anos em ditadura, e 50 anos depois da data, ainda celebramos esta aventura. Não nos podemos distrair. Temos de assumir as nossas responsabilidades. Temos de estar sempre atentos para não perdermos estes direitos. O maior direito, a nossa liberdade. Esta deve ser a nossa maior responsabilidade. Não deixemos cair a Abril. Todos os eleitos locais, convidados, autoridades civis, militares e todos os presentes. Hoje não posso deixar de começar a ter uma palavra de saudação bastante especial para os deputados da Assembleia Municipal Jovem desta cidade. Sejam bem-vindos e que façam cumprir a democracia nos próximos anos. Que aprendam com Abril, com Novembro e com todos os erros que cometemos, assim como todas as coisas boas que fizemos. Mas que nunca se esqueçam que a democracia começa em nós, no respeito, na tolerância que temos pelas opiniões dos outros e que podemos até mesmo não concordar com elas, mas que tudo faremos
para que eles as possam continuar a ter, porque isso sim é verdadeira democracia. Não concordo contigo, mas concordo com o que possas dizer. E permitam-me que eu cite Abraham Lincoln, que já o citei há alguns anos. Jovens, nunca se esqueçam que o voto tem mais poder que o tiro de uma espingarda. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, hoje estamos aqui para celebrar a democracia, a liberdade e a pluralidade que Abril nos trouxe e que o Novembro fez crescer. Sim, há 50 anos em Abril cortaram-se cravos, mas só em Novembro do ano seguinte se firmou a plantação do que realmente se pretendia para a nossa nação, uma democracia plural. Hoje a nossa nação está num dos momentos mais desafiantes dos seus últimos 50 anos. E porquê? Fruto de algum desleixo de se ter dado a democracia como adquirida. Deixou-se que alguns erros, corrupção, má gestão, influências pessoais, ingerências entre o poder político e o poder judicial, justiça lenta, desinvestimento nas polícias, desinvestimento na defesa nacional, desinvestimento nos professores, desinvestimento na saúde. E assim como um casamento onde os cônjuges se desleixam, vai-se deixando a porta aberta a um divórcio. Os extremos aparecem. Primeiro apareceram à esquerda com sapatinhos de lã e lá foram aparecendo até influenciarem governos. E agora, à direita, com vocábulos fáceis e soundbites que entram nos ouvidos e com bastante ruído. A desilusão nos políticos é tanta que hoje, quem diga o que querem, quem diga o que o povo quer ouvir, é o tal Dom Sebastião perdido que vem salvar Portugal. São 50 anos de um casamento com a democracia, mas em que todos os intervenientes precisam de voltar a refazer os seus votos. Precisam de se lembrar de verdadeiramente o que é e o que não é a democracia. A democracia não é a corrupção instalada em Portugal. A democracia não é uma justiça para ricos e uma justiça para os outros. A democracia não é tráfico de influências. A democracia não é o grito mais alto do que a opinião do outro. A democracia não é mentira. A democracia não é o populismo, nem fascismo, nem qualquer outro ismo tóxico. A democracia não é imposições de agendas ideológicas escondidas atrás de um novo modernismo. A democracia não é o denegrir a imagem dos outros para que a minha imagem saia sobressaída. A democracia não é o ruído que se faz nos órgãos de decisão. A democracia não é o votar contra uma ideia que até é boa, mas que não é minha. Então, o que é a democracia? A democracia, em primeiro lugar, é o respeito ao próximo. A democracia é a verdade. É a palavra dada e a palavra honrada. A democracia é fazer ouvir as ações sem ter que dizer uma única palavra. A democracia é ter uma justiça célere para uns e para outros. A democracia é ter cuidados de saúde sem dogmas ideológicos. A democracia é o respeito pelas instituições, pela nação. A democracia é a dignidade. A democracia é a capacidade de negociar em prol de um bem comum. A democracia é o ato mais nobre de governar, de propor, de ceder, de negociar. Não para o benefício de alguns, mas para o bem de todos. E deixem-me que cite outra pessoa bastante importante para mim na minha vida. Avelina Mar da Costa disse: pode ser moderado na esquerda e na direita, porque a moderação é um modo de estar na política. E sem moderação não há democracia que sobreviva. E 50 anos depois, é preciso relembrar isto, é preciso relembrar o que é verdadeiramente a democracia e como é que podemos fazer que a democracia sobreviva para que daqui a 50 anos os nossos futuros, os nossos jovens que aqui hoje estão representados, esses possam continuar a celebrar a democracia. É preciso pensar que futuro queremos e que passado tivemos, que herança recebemos dos nossos antepassados e que herança queremos deixar aos nossos filhos e netos. Urge fazer cumprir o ideal da democracia, saber escolher de que lado estamos e de que lado queremos ficar. Se do lado dos interesses instituídos e decaídos, ou se do lado de uma democracia forte, musculada, ou ao lado do bem comum. É aqui na cidade do Entroncamento, em frente à Câmara Municipal, onde está decorrendo, hoje 25 de abril, onde estão diversas pessoas falando e relembrando,
a liberdade desde 25 de abril de 1974. Então, nosso muito obrigado a todos os telespectadores de TV Lusitana e a continuação de um excelente feriado para todos.